Graça e paz, meus queridos. Tudo bem? Como é que estão? Na bênção? Mais um dia de propósito, mais um dia para mudar a sua vida. Amém? E nós estamos nesse período agora superando os nossos inimigos a serem superados. E hoje eu quero iniciar com relação a falar sobre um trio que é muito complicado e que mas mesmo assim, nós precisamos superar, precisamos vencer. Nós vimos que Neemias superou os seus inimigos, superou suas dificuldades. Neemias superou a procrastinação, porque ele seguiu e foi fazer aquilo que Deus fez, e fez rápido, porque fez em apenas 52 dias. E nós temos também muitos adversários, muitos inimigos a superar. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está na primeira epístola que escreveu João, no capítulo 2, do versículo 15 em diante, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém está no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre vencendo o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. Nós precisamos superar o mundo. E aqui o que o apóstolo está dizendo não é o mundo no sentido físico, não é esse mundo no sentido físico que o Senhor construiu, que o Senhor fez, que o Senhor criou. Não é o mundo com relação às pessoas, com relação à natureza. Também não, aqui está falando com relação justamente ao cosmos, com relação a esse sistema de governo, esse sistema que domina o mundo hoje e que nele opera. Por isso que o Senhor Jesus diz: o mundo jaz no maligno. E o Senhor também, lá em João 12, 31, diz que o quê? E o príncipe deste mundo, quando se referia a Satanás. Nós precisamos entender que esse é um adversário que necessitamos vencer dia a dia. Por quê? Esse sistema, tudo isso que é trabalhado nesse cosmos hoje, neste mundo hoje, é para tentar nos levar a amar o mundo. E se nós amarmos o mundo, evidentemente que nós vamos adorar o mundo, idolatrar o mundo, e vamos deixar de adorar o Deus. Porque quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E para mudar a nossa vida, nós precisamos entender que a nossa pátria é no céu, que a nossa pátria é a Nova Jerusalém, que a nossa pátria é lá. Mas enquanto vivermos aqui, nós precisamos superar todas essas dificuldades. E aí nós vamos entender o que João diz logo com relação à concupiscência da carne. A concupiscência da carne é algo que vem de dentro para fora. É todo desejo carnal, toda essa carne que está distanciada da vontade do Senhor, é toda a obra da carne e coisas semelhantes àquelas apontadas no capítulo 5 de Gálatas, que o apóstolo faz aquela lista com relação à glutonaria, com relação à feitiçaria, inimizade, bebedices, imoralidades sexuais e coisas semelhantes àquelas, porque não é uma lista exaustiva. Veja que o diabo, ele tenta justamente, ele só faz uma distorção daquilo que inicialmente é bom. Porque, por exemplo, comer é algo bom, mas o diabo distorce e leva para a glutonaria, o excesso. Quando vai para esse excesso, a glutonaria já passa a ser pecado. A questão do sexo, o sexo é uma bênção dada por Deus, mas quando nós vamos para o excesso, além daquilo que é permitido dentro do casamento no Senhor, nós entramos na luxúria, na imoralidade sexual. E assim como tantas outras coisas que Deus nos dá, que inicialmente é bom, mas que o diabo tenta distorcer. Bem, então aqui, nessa questão da concupiscência da carne, nós precisamos a cada dia nos alimentar mais da palavra de Deus para que possamos fortalecer o nosso espírito, estarmos cheios do fruto do Espírito Santo e superar todos os desejos da carne. Até mesmo quando nós vemos na primeira tentação de Jesus, o diabo ele tenta pegar nisso, porque ele faz duas coisas, dentre tantos ensinos. O que eu quero destacar hoje é o que nós estamos falando com relação ao mundo, que nós podemos tirar de cada texto bíblico e desse de referência. Nós vemos que Satanás, primeiro, vai com relação à questão da paternidade. Se tu és o filho de Deus, ou seja, você é filho de Deus mesmo? Ele é seu pai mesmo? Porque se ele for, então você vai se alimentar, você vai transformar essas pedras em pães. Você é filho de Deus, então você tem o direito de pegar isso para poder se saciar. Você promover uma autossatisfação com relação a isso. Por quê? Porque afinal de contas você é filho de Deus. E o que há de errado nisso?
Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus para nós é uma palavra de vida, uma palavra que vivifica. Então a cada dia nós precisamos mortificar a nossa carne, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra, por meio da oração e pedindo o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a superar cada uma dessas dificuldades. Amém? O segundo ponto é a concupiscência dos olhos, ou seja, primeira, a cobiça da carne, segunda, cobiça dos olhos, que é a concupiscência dos olhos. Eva viu que o fruto era bom, era agradável, desejável aos olhos. Sansão viu Dalila. Ló viu as campinas verdejantes além do Jordão. E assim, meus queridos, nós precisamos entender que muitas vezes somos atraídos pela visão. Nós vemos algo, achamos lindo, maravilhoso e não medimos o custo-benefício em relação àquilo. Trocamos, às vezes, um prazer eterno por um prazer momentâneo. Nós fazemos uma troca de algo que vai ser passageiro, que vai suprir uma necessidade nossa, porque achamos bonito aos olhos, agradável aos olhos. Aí já é de fora para dentro. Enquanto a concupiscência da carne é de dentro para fora, nós vemos aqui que a concupiscência dos olhos é algo que salta de fora para o nosso interior. E o que nós vemos hoje? Muitas coisas que tentam roubar a nossa atenção, que tentam chamar a nossa atenção. Você vê como tem ficado cada vez mais criativos os anúncios, as propagandas, o marketing, para tentar justamente chamar a sua atenção. O que é mais precioso hoje com relação ao marketing do que o seu tempo, do que o seu olhar? Então tentam te atrair de todas as formas para que se torne uma distração. Inicialmente te chame a sua atenção para te conduzir justamente à concupiscência dos olhos. Às vezes é algo que você nem precisa, mas você viu, achou bonito, compra. E está lá encostado, parado. Você nem usa, mas você acabou gerando um custo com relação àquilo ali. E nós precisamos justamente o quê? A cada dia pedir que o Senhor purifique os nossos olhos. Eu quero ler aqui um texto de Mateus capítulo 6, no versículo 22 e 23, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será de plena luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz está em ti e são trevas, quão tremendas essas trevas serão. Então, meu irmão, os olhos são as janelas da alma e a luz do nosso corpo, a janela do nosso corpo. Então nós precisamos a cada dia ter olhos, pedir que o Senhor coloque filtros nos nossos olhos, purifique o nosso olhar, para que nós possamos olhar como o Senhor olha, para que possamos ver como o Senhor vê, que nós possamos contemplar como o Senhor contempla, porque os olhos do Senhor estão a passear por sobre toda a terra. Então que o Senhor venha nos purificar também o nosso olhar, para que essa concupiscência dos olhos não venha nos levar a distanciar de Deus. E o mundo hoje tenta nos atrair pelos olhos. Tenha certeza disso, que esse tem sido um investimento grande do inimigo, porque trata-se da nossa atenção. Salomão, ele também fala em Eclesiastes 2, do versículo 10 e 11, o seguinte: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então veja que tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele se agradou, ele não se negou, mas ele viu que no final das contas, tudo aquilo que desejou o seu coração, a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne, a concupiscência da carne, no final ele viu que tudo aquilo foi inútil, foi como correr atrás do vento. Então nós precisamos a cada dia purificar. E por fim o apóstolo João fala com relação a justamente o quê? A soberba da vida. Nós vimos nos 2 primeiros dias com relação ao orgulho. Por isso que é necessário nós quebrarmos o orgulho, toda a estrutura de orgulho da nossa vida. Porque a soberba da vida vai tentar pegar aqui, tentar nos levar a nos distanciar do Senhor. Olha, se você comer disso, certamente você será igual a Deus. Olha, você vai ser igual a Deus. Conhecedor do bem e do mal, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você vai poder todas as coisas.
E na verdade não é assim. A soberba da vida, que nós achamos que quando conquistar alguma coisa que nós temos em mente, nós temos como alvo, aquilo vai nos levar a poder, uma sensação de poder, todas as coisas. E não, tudo aquilo que Deus vai nos dar, tudo aquilo que Deus vai te dar, toda a riqueza, toda a prosperidade, todos os alvos, objetivos que você tem colocado como meta para alcançar, vai ser bênção. Você vai alcançar isso para glorificar a Deus, para abençoar mais pessoas, para ajudar mais pessoas, para contribuir no reino, para bancar missionários, para sustentar pessoas que vão estar trabalhando e para sustentar famílias também, você sendo o provedor de grandes famílias, com a sua empresa, com aquilo que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então nós precisamos entender que a soberba da vida é uma proposta que às vezes nós temos que analisar, entender, que foi a mesma proposta que Satanás fez para Jesus ali, a terceira proposta. Levou a um alto monte, cume de um monte muito alto, e chegou ali falar, mostrou todos os reinos e falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ali Jesus diz, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor, teu Deus, adorarás e a Ele servirás. Então, primeiro se adora a Deus, depois nós servimos. Primeiro adorar a Deus, primeiro se prostrar diante de Deus. Irmãos, isso tem algo que nós precisamos tomar muito cuidado, é justamente esse ponto aqui. Por quê? Não há nada mais perigoso, compreenda o que eu vou te dizer agora, hein? Não há nada mais perigoso do que uma pessoa ser próspera, ser abençoada naquilo que não é a direção de Deus para a vida dela. Naquilo que não é o propósito de Deus para a vida dela, porque a pessoa vai achar que realmente é Deus que está abençoando. Ela vai achar que aquilo está vindo do Senhor, quando na verdade cada vez mais aquilo está distanciando de Deus. Então nós temos que ser prósperos, abençoados naquilo que Deus nos direcionou, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque aí não vai nos distanciar do Senhor, não vai nos distanciar dos seus propósitos, dos seus sonhos. Então, amém? Então pense aí agora. Quero que você faça uma autoanálise e faça o exercício, a atividade de hoje. O que tem sido hoje a concupiscência da carne? Você vai lá em Gálatas 5, você vai ler lá as obras da carne, você vai avaliar quais delas que tem tentado te pegar, quais delas que tem tentado encher o teu coração. Segunda atividade, você vai analisar a concupiscência dos olhos. O que tem chamado a sua atenção? Nossa, como isso é lindo, como isso é maravilhoso. É aquilo realmente porque tem sido bênção ou porque é algo que tem sido uma concupiscência dos seus olhos? E terceiro, a soberba dessa vida. O que tem tentado encher o teu coração? Você vai fazer o exercício dentro dessas 3 áreas, escrever, anotar e orar diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, que estaremos dando sequência desse trio aí, o mundo, a carne e o diabo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.